Se essa denúncia tiver origem, não for anônima, tiver qualificação e objeto, ou seja, uma razão de ser, não existe a possibilidade dessa denúncia ser acobertada, ser fechada. Toda denúncia qualificada vira sindicância. Toda. O que significa isso? O que é uma sindicância? É como se fosse abrir um inquérito, uma investigação sumária. Um conselheiro pega uma denúncia, analisa o ponto de vista do denunciado e do denunciante, vê se aquilo tem algum nexo, e se tiver algum nexo, ele pode encaminhar para a abertura de um processo ético profissional. A sindicância em si só, essa fase, vamos dizer assim, rápida, é simplesmente uma análise sumária. É como se fosse o delegado fazendo aquilo ali, se tem lógica ou não tem lógica. Essa sindicância não pode ser simplesmente arquivada, acobertada. Ou abre um PEP, ou ela não tem fundamento. E numa plenária, não existe decisão única. Então é muito difícil alguém passar a mão, porque todas essas decisões elas são colegiadas. Ou seja, de grupo de pessoas que têm que decidir com voto. Então ela pode, essa denúncia, o que virou uma denúncia, virou uma sindicância, ela pode virar um processo ético profissional, ela pode virar um termo de ajustes de conduta, ela pode gerar uma conciliação, vamos supor, dois médicos têm uma relação problemática, a gente pode, se chegar à denúncia, ter como fundamento que os dois façam uma conciliação sobre a anuência do CRM, sobre né? Bom, e pode ser, essa denúncia pode não ter nada a ver, né? Pode ser um mal-entendido do denunciado e ela é arquivada, mas não existe acobertado como primeira linha. A denúncia, a sindicância não pune ninguém. Agora, se nessa sindicância, e 35% dessas sindicâncias tem fundamento e vira um processo ético profissional. Bom, aí é outra coisa. Esse processo, ele dá direito. Qual que é a diferença dele da sindicância? Sindicância é sumário. O processo dá direito de ampla defesa do denunciado e vai ouvir o denunciante, as testemunhas do denunciante e do denunciado. E pode chegar lá na frente a uma conclusão, também colegiada, que 11 no mínimo têm que votar sobre isso, que pode, desde considerar que aquele processo não tem fundamento e esse médico é inocente, porque não, né, por exemplo, uma pessoa teve um desfecho ruim, fez uma cirurgia, acabou falecendo, mas esse falecimento ele foi em decorrência de uma evolução natural, de uma complicação, não foi em decorrência de um erro médico. Então isso é analisado durante os trâmites, isso foi em consequência da evolução natural da doença. Então isso ele é julgado e inocentado. Né? Agora, se existir alguma possibilidade comprovada, baseada em provas deles de ter um erro médico ali, aí ele pode ser condenado. E essa condenação são 5 tipos de condenação. A mais simples dela, ele foi condenado a uma advertência, simplesmente a uma advertência verbal, chamado no CRM, e é advertido. Esse é o primeiro grau. O segundo já é mais pesado, que seria uma coerção, assim, uma sanção verbal também, mas é uma sanção, já fica registrado no prontuário dele, ou seja, já não é mais um réu primário. Ele pode ser uma sanção pública, publicada no Diário Oficial. Aí o negócio já começa a ficar pior. Ou ele pode ser pode ser o direito dele exercer medicina pode ser suspenso em 30 dias. Ele não pode mais exercer medicina em 30 dias. E o último é a cassação. Tudo isso é feito com direito de defesa ao CFM. O Conselho Federal de Medicina é uma instância recursal, como o Tribunal Superior é do CRM. Né? Então, assim, respondendo objetivamente, são esses passos: denúncia, sindicância, processo ético profissional. Agora, todo médico
de verdade, vocacionado, que dedica a sua vida, só do fato dele receber uma denúncia, de se abrir uma sindicância, ele já está sendo punido. Isso não é uma situação simples para o médico, né, bem intencionado lidar. Então, isso não é simples, às vezes isso pode durar 5 anos. Então, não deixa de ser uma grande punição, sofrimento, né, uma denúncia caminhando para uma sindicância e até num processo ético profissional.